Eu sou Regina Carvalho, professora de língua portuguesa, atualmente trabalho no ensino médio, fui muitos anos professora de Fundamental 1 e juntamente com a Tércia elaboramos essa coleção Na Ponta da Língua. Todo livro ele tem uma história, ele precisa ter uma motivação para ser construído. E a nossa motivação se deu nos anos 90. Tanto eu quanto a Tércia dávamos assessorias de língua portuguesa em várias escolas e sentíamos a necessidade de um material de apoio que correspondesse às nossas necessidades. Os anos 90 foram decisivos para a modificação do ensino de língua portuguesa. Acontece que no Brasil o sistema educacional é bastante perverso. Quem faz a modificação é a academia, a universidade, que vai baixando essas necessidades até o ensino fundamental. Então há sempre um atraso, né, uma diferença muito grande entre as necessidades que a academia coloca e o ensino básico. E os anos 90 trouxeram, principalmente pela Unicamp, uma modificação assim, fantástica com relação ao ensino de língua portuguesa. Era a negação do ensino de autópsia. O que a gente chama de ensino de autópsia? Retirar as palavras e analisá-las, né, como se a língua fosse um corpo morto. Né? Então a Unicamp começa a fazer um trabalho bastante diferenciado em que todos os elementos da língua são trabalhados de maneira entrosada. O ano decisivo foi o ano de 94, em que a Unicamp colocou uma música do Noel Rosa, Último Desejo, e pergunta por que o Noel Rosa teria ficado aborrecido com a cantora Aracide Almeida, quando ela, no lugar de dizer "mas meu último desejo", ela diz "pois meu último desejo". E no lugar de dizer que meu lar é o botequim, ela canta "e o meu lar é um botequim". Então muda porque ela pergunta qual é a diferença semântica dessa mudança que deixou o Noel Rosa tão aborrecido. Ou seja, pela primeira vez uma universidade não queria ter a resposta gramatical, ela queria ter uma resposta de sentido, uma resposta semântica, que, claro, o conceito gramatical estava escondido por detrás, mas o fundamental era a compreensão. Né? E ela não diz, não quer saber, a banca não quer saber se mais é uma conjunção, se ela é adversativa, se o pois é uma conjunção explicativa. A questão fica no plano do significado. Né? E isso fez com que o ensino de língua portuguesa desse assim, uma mudança violenta, né? Na universidade, no acesso à universidade, e o fundamental ficando estacionado. Então a coleção surge dessa necessidade, da vontade de fazer um trabalho para os pequenos, né? Já com essa perspectiva de análise textual. Isso era um nadar contra a corrente. Não havia livros assim, né? Nós sabíamos que seríamos muito diferentes, que talvez a implementação da coleção precisasse de nossa presença, de escolas que adotassem o livro e que nós fornecêssemos uma assessoria para a produção de material. Nos primeiros anos isso aconteceu. Só foi mais fácil porque nas escolas em que trabalhávamos os livros foram adotados e nós pudemos acompanhar essa implementação de perto, né? A resistência com relação ao ensino de gramática não convencional, né? A gramática é ensinada, ela é importante para nós, mas ela tinha uma abordagem que hoje já não é mais novidade. Né? Hoje nós não estamos sozinhos nessa tendência, há vários materiais que estão nessa tendência também, mas nos anos 90 nós surgimos como pioneiros, como vanguarda nesse setor. Então a coleção ela precisava priorizar o trabalho com o texto. Então, pela primeira vez, surge uma coleção de língua portuguesa que não é pautada pela gradação do ensino gramatical. Embora essa gradação exista,
ela não é o fio condutor da coleção. A grande novidade dessa coleção é que o fio condutor dela é o trabalho com texto. E o trabalho com texto não pode ser um trabalho empírico, aleatório, ele precisa ser científico. Então vamos ver quais foram os princípios que pautaram esse trabalho. Nós sabemos que os textos eles têm estruturas superficiais, intermediárias e profundas. Então todo o trabalho de interpretação de texto precisa obrigatoriamente passar por essas estruturas. Então nós precisamos fazer perguntas que estão na superfície do texto. Por exemplo, o que é estar na superfície do texto? O nome de uma personagem, onde tal fato aconteceu, o que foi que um determinado personagem respondeu a outro. Isso está evidente, ele está na superfície do texto, ele não precisa ser buscado, ele está evidente. O que é uma estrutura intermediária do texto? A informação pedida já não está mais tão evidente. Nós precisamos seguir pistas. Por exemplo, num texto do Pitu, que vai à escola, esse texto inclusive há na nossa coleção, o Pitu vai à escola e está sentado na sala de aula quando chega a menina por quem ele é apaixonado. A menina senta-se lá atrás e ele passa o bilhete de mão em mão para a menina para trás. Em nenhum momento o texto fala que aquilo é uma escola, mas existem várias palavras que configuram aquele cenário como sendo um cenário de escola. Então nós vamos fazer a pergunta: onde se passa essa história? Qual é o cenário dessa escola? E a resposta é imediata, o aluno vai dizer: numa escola. Mas você tem que continuar a pergunta: como você sabe que é uma escola? E ele vai ter de colocar o dedinho nas pistas, né? Porque fala em carteira, porque fala em professora. A palavra escola, ela não aparece, né? A escola não é evidente, ela não está na superfície, mas você chega até a escola a partir de pistas. É muito fácil, por isso nós chamamos de estrutura intermediária. O que é a estrutura profunda? A estrutura profunda, aí sim, dependendo, claro, de cada faixa etária, do nível de complexidade possível em cada faixa etária. Ela já vai estar mais escondida. É aquilo que nós chamamos popularmente de ler nas entrelinhas, ou então ler os subentendidos do texto. Por exemplo, na fábula O Galo e a Raposa. O galo está no galho da árvore, a raposa vem contando uma mentira, né? Vem, galo, vem aqui me dar um abraço, porque agora as raposas e os galos, todos os animais da floresta são amigos. O galo, desconfiado, diz: tudo bem, dona raposa, eu vou abraçá-la, mas vamos esperar os cachorros para que nós possamos todos nos abraçar. E aí a raposa entendeu que a peça que ela queria pregar no galo não funcionou. E ela vai embora, ela desiste de capturar o galo. O galo vence pela inteligência, a força sendo vencida pela inteligência do galo. Eu posso interpretar isso num nível linear, que é uma historinha de raposa com galo. Eu posso entender que isso é a representação de comportamentos humanos e posso até transferir isso para um nível mais profundo, para o nível da guerra, que nem sempre os mais poderosos vencem e vencem pela força. A inteligência também é capaz de sair vitoriosa contra a força. Esse tipo de conclusão, ela não está explícita no texto. Nós chegamos até ela a partir de subentendidos e de relações que podem ser estabelecidas. Então, como esse foi o fio condutor, vocês podem reparar que toda a exploração de texto do nosso livro, dos nossos livros, da coleção, eles sempre colocam perguntas nesses 3 níveis, porque nós achamos que isso é o fundamental. Por isso mesmo, um professor não pode, ao trabalhar com a nossa coleção, dar o texto número 1, pular para o texto 10, depois voltar para o texto 5, porque eles vão em espiral, eles vão crescendo nesses níveis estruturais,
né? Eu não posso dar um pulo de 5 textos, porque eu vou estar dando um pulo de 5 passos com relação à compreensão desse nível intermediário e desse nível mais profundo do texto. Então esse foi o grande motor, né? O texto é o livro. Então a nossa coleção está voltada para aquele que quer formar crianças leitoras e, consequentemente, crianças produtoras de texto. Porque um bom leitor, um leitor que domina as estruturas do texto, ele domina também a produção do texto, né? Não existem crianças capazes e incapazes de produzir um texto. Há crianças trabalhadas e não trabalhadas com relação à produção do texto, né? Então esse é o fio condutor. E a gramática vai caminhando ao longo da coleção, gradativamente e com uma preocupação que nós tivemos. Porque o que caracteriza o ensino de língua portuguesa no Brasil é ensinar todas as classes gramaticais todos os anos. Então, todos os anos o aluno aprende o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é verbo, o que é advérbio, e ele não suporta mais. Cada vez que o novo professor da nova série começa a ensinar gramática, cada aluno já tem a sensação de já ter visto isso alguma vez. E desliga. Desliga porque para ele é uma mera repetição. Por quê? O professor de língua portuguesa, ele sempre apoiou o seu trabalho na gramática, mas ele agora precisa mudar o foco. O trabalho dele é o trabalho de texto. E nós, então, dividimos com parcimônia a introdução das questões gramaticais. E com o cuidado dos conceitos, né? O palavrão, quer dizer, a nomenclatura, ela vai ser aprendida, mas o mais importante é perceber o que é que aquilo quer dizer. Não me adianta ensinar adjetivo se eu não consigo fazer com que a criança perceba que o adjetivo é a característica de um nome, né? Que não é qualidade, porque qualidade, inclusive, tem uma conotação positiva e nós temos adjetivos de conotação negativa. Então, qualidade não é um bom nome. Então, característica, atributo, isso é um nome perfeito, que é o verdadeiro papel do adjetivo. Então, primeiro perceber esta função do adjetivo como caracterizador do nome, como caracterizador do substantivo, para que depois, então, ele possa dizer, bom, isso daqui que vocês estão vendo, que tem o papel de característica, é um adjetivo. E assim por diante nós vamos fazendo com todas as classes gramaticais. Por isso mesmo nós podemos caminhar com mais vagar, mas deixando os conceitos com maior profundidade. E fiquem tranquilos, porque ao final, no 5º ano, toda a gramática que corresponde ao ensino fundamental 1 estará completa. E foi feita de maneira gradativa, acompanhando a construção do texto. Então eu acho que essa é a melhor apresentação que eu posso fazer do livro. Essa é a originalidade dele, essa é a diferença dele, né? Ele apresenta um outro caminho de ensino da língua.